Olá, querida estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Roberta Portela e o meu sinal na comunidade surda é esse. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, na nossa aula, iremos estudar sobre os diferentes tipos de paisagens, elementos naturais e artificiais que constituem seu lugar de vivência. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre os diferentes tipos de paisagens. Você sabe o que é uma paisagem? Consegue ver alguma paisagem da janela da sua casa? Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber em um lugar. Algumas delas se destacam pelos seus elementos naturais e outras pelos seus elementos artificiais. Os elementos naturais, como o nome já diz, são aqueles que vêm da natureza, como rios, montanhas, pedras, praias, deserto, entre outros. Os elementos artificiais ou culturais são os produzidos ou modificados pelo homem, como casas, prédios, ruas asfaltadas, pontes, plantações, entre outros. Observe esta imagem e diga quais são os elementos naturais que se destacam nela e os artificiais. O que temos nessa paisagem? Temos o mar e as pedras. Quais desses elementos podemos classificá-los como naturais? Os dois, isso mesmo, e não temos elementos artificiais nela, apenas naturais. Vamos ver outro exemplo? Agora, nessa outra paisagem, quais elementos podemos ver? Temos aqui os prédios e as árvores. Agora me diga, quais são os elementos naturais, aqueles que vêm da natureza? Isso mesmo, é a árvore. E os elementos artificiais? Aqueles que foram modificados pelo homem? Muito bem, são os prédios. Vamos ver só mais um exemplo? Agora, nessa imagem, quais elementos podemos destacar nela? A ponte e o mar. E qual deles é um elemento natural? Aquele que vem da natureza. Isso mesmo, é o mar. E o artificial? Aquele modificado pelo homem? Isso mesmo, é a ponte. Muito bem, estudante! Eu trouxe para vermos agora uma obra da famosíssima artista Tarsila de Aguiar do Amaral, conhecida carinhosamente como Tarsila do Amaral. Ela é considerada uma das principais artistas da arte moderna da América Latina, grande pintora brasileira que representava sua arte inspirada nas expressões do Brasil. Nos deixou aos 86 anos. Também nos presenteou com obras artísticas de encher os olhos de admiração. Vamos ver uma delas, que tem tudo a ver com o assunto da nossa aula de hoje. Observe bem, querido estudante, o nome desta obra se chama Paisagem com Touros
É uma obra de 1925, pintada por Tarsila do Amaral. Vamos olhar bem o quadro, onde encontraremos nele a presença de elementos naturais e artificiais. Vamos lá observar e destacar quais são eles? Podemos destacar as montanhas e as árvores como elementos naturais, provenientes da natureza, e as casas e a cerca como os elementos artificiais, aqueles que foram modificados com o tempo pelas mãos humanas. Podemos perceber, com todos esses exemplos que já vimos até agora, que as paisagens são diferentes umas das outras, e isso acontece pelos elementos que formam essa paisagem. Com o tempo, as paisagens são transformadas. Algumas vezes, essa transformação se dá pela própria natureza, de acordo com a influência do clima, do solo, da vegetação e o relevo. Vejamos uns exemplos. Aqui nessa imagem, temos uma transformação feita em decorrência das fortes chuvas. O rio subiu rapidamente durante a madrugada, destruindo as casas em sua margem. Nessa outra imagem, vemos um deslizamento de terra, onde destruiu várias casas próximas. Os terremotos, os vulcões, as grandes tempestades, as ondas do mar e os furacões são alguns exemplos também de fenômenos modificadores naturais da paisagem. Já outras paisagens são transformadas pela interferência humana, que modificam, algumas vezes, bastante a paisagem natural. E para esse tipo de modificação feita pelo ser humano, também damos o nome de mudança antrópica. Vejamos um exemplo. Aqui temos uma paisagem natural, onde podemos perceber nela os elementos naturais, como o rio, as montanhas, as árvores, mas veio a interferência humana e transformou essa paisagem, colocando nela os elementos artificiais, como as casas e a ponte. Agora, iremos observar alguns elementos artificiais que podemos ver na intervenção do trabalho humano na natureza. Pontes ou viadutos para facilitar o deslocamento da população. Elementos como barcos e os navios podem ocupar a paisagem de determinadas regiões. Os veículos de transporte, em geral, também ocupam a paisagem. É claro que as habitações, como casas, prédios e até mesmo flutuantes, também podem fazer parte da paisagem. Grandes construções também são elementos como represas e lagos artificiais. Imaginem que até as plantações são elementos que compõem, às vezes, vastas áreas da paisagem cultural. Vou fazer uma brincadeira agora com você, onde você vai me dizer se o elemento que eu vou mostrar é natural ou artificial. Vamos lá brincar comigo? Temos aqui um vulcão e eu quero saber, diga-me aí, ele é um elemento natural ou artificial? Muito bem, querido estudante, ele é um elemento natural, porque o vulcão não pode ser transformado pelo homem. Agora, temos aqui um aeroporto.
Ele é uma paisagem natural ou artificial? Isso mesmo, é artificial, porque para construir o aeroporto foi feita uma grande modificação na paisagem natural que existia no local. Agora que já aprendemos sobre os diferentes tipos de paisagens e descobrimos que ela pode ser natural, cujos seus elementos são provenientes da natureza, ou artificial, porque sofreram modificações humanas. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a hora da atividade. Atividade número 1. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem artificial. Preste bem atenção. Esse tipo de paisagem é aquela que é modificada pelo homem, certo? Letra A, prédios. Letra B, represas artificiais. Letra C, praias. E letra D, pontes. Você vai marcar a que não é uma paisagem artificial. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 1? Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento da paisagem artificial. Que letra você marcou? Letra A, prédios. Letra B, casas. Letra C, praias. Ou letra D, pontes? Lembrando, paisagem artificial é aquela modificada pelo homem. Qual dessas você marcou? Isso mesmo, a letra C. Parabéns! Vamos agora para a atividade número 2. Coloque 1 para elemento natural e 2 para elemento artificial. Nós temos aqui as opções prédios, rios, pontes, árvores, pedras e casas. Você vai colocar número 1 se for um elemento natural e número 2 se for um elemento artificial. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 2. Coloque 1 para elemento natural
e 2 para elemento artificial. Prédios. Que número você colocou? É um elemento natural ou é artificial? Muito bem, ele é artificial. Então, vamos colocar o número 2. E os rios? Ele é natural ou é artificial? Isso mesmo, ele é natural. Vamos colocar o número 1. Pontes. Que número você colocou? Isso mesmo, número 2. É um elemento artificial. E as árvores? Ela é um elemento natural ou é um elemento artificial? Isso é um elemento natural. Vamos colocar o número 1. E pedras. Que número você colocou? 1 ou 2? Isso, número 1. Elas são elementos naturais. E, por último, as casas. É um elemento natural ou artificial? Isso é um elemento artificial. Então, você vai colocar o número 2. Atividade número 3. Coloque V se a resposta for verdadeira e F se ela for falsa. Na letra A, paisagem modificada pelo homem é também conhecida como paisagem antrópica. Letra B, em uma paisagem, o prédio é um elemento natural. Letra C, a paisagem pode se modificar ao longo do tempo. Letra D, o homem pode transformar a paisagem. Vamos lá responder? Vamos responder a atividade número 3. Coloque V se ela for verdadeira e F se ela for falsa. Na letra A, paisagem modificada pelo homem é também conhecida como paisagem antrópica. É uma afirmativa verdadeira ou falsa? O que você colocou? Muito bem, é uma alternativa verdadeira. Vamos colocar a letra V. Letra B. Em uma paisagem, o prédio é um elemento natural. Está certa essa afirmativa? O prédio é um elemento natural? Não, ela está errada. Ela é falsa. Vamos colocar a letra F. O prédio, ele é um elemento artificial. Letra C. A paisagem pode se modificar ao longo do tempo? Verdadeira ou falsa? Está certo. Ela pode se modificar ao longo do tempo. Então, ela é verdadeira. Vamos colocar a letra V. E, por último, a letra D. O homem pode transformar a paisagem? É verdadeira ou é falsa essa afirmativa? Ela é verdadeira. Então, vamos colocar a letra V. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Hoje aprendemos sobre paisagem e vimos que ela é tudo que podemos ver e perceber em um lugar. Algumas delas se destacam pelos seus elementos naturais e outras pelos seus elementos artificiais. Vimos que os elementos naturais, como o nome já diz, são aqueles que vêm da natureza, como rios,
montanhas, árvores, praias, entre outros. E os elementos artificiais ou culturais são os produzidos ou modificados pelo homem, como casas, prédios, estradas, pontes, fábricas, entre outros. Aprendemos que as paisagens são diferentes umas das outras, e isso acontece pelos elementos que formam essa paisagem. Também vimos que, com o tempo, as paisagens são transformadas. Algumas vezes, essa transformação se dá pela própria natureza, de acordo com a influência do clima, solo, vegetação ou relevo, e outras pela interferência humana, que modifica, algumas vezes bastante, a paisagem natural. E para esse tipo de modificação feita pelo ser humano, damos o nome de mudança antrópica. Que legal! Já podemos sair daqui com esse aprendizado. Até a nossa próxima aula de geografia. E lembre-se que, em casos de dúvidas, você poderá rever esta aula lá no canal do Centedes, no YouTube. Aproveite e se inscreva lá e nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço! Tchau!